você ainda não tem isso como principal objetivo da sua vida, tenha como principal objetivo da sua vida viver o presente que foi o que o Senhor Jesus fez na cruz por nós, amém? O Senhor, Ele nos faz livres. Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim: o sacrifício de Jesus te dá a verdadeira liberdade, amém? Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Queria falar rapidamente sobre esse ministério que a gente está começando, sobre o ministério de teatro evangelístico que faz parte dos nossos trabalhos de evangelismo. E a gente acredita que isso é um papel importante da igreja. Se uma igreja ela não gera o reino de Deus nas pessoas, ela não difere muito de um clube, ela não difere muito de uma associação de amigos do bairro. Amém? A gente precisa estabelecer o reino de Deus nessa terra. E isso é feito através das orações, isso é feito através dos cultos, isso é feito através do louvor, da palavra e do evangelismo. Esse teatro que a gente apresentou aqui, ele é para ser apresentado não só na igreja, mas ele pode ser apresentado numa praça, ele pode ser apresentado num terminal de ônibus, ele pode ser apresentado em qualquer área pública e levar essa mensagem da cruz para outras pessoas, fora do contexto de igreja, mas trazendo eles para viver essa verdade de Cristo também. Então, se você que é daqui da igreja local e se interessou, procura a gente, porque a gente tem todo um treinamento físico, um treinamento espiritual também. A gente faz tudo sem nunca esquecer o propósito, que é ganhar vidas, que é trazer o reino dos céus para a terra. Então, você que teve algum tipo de interesse, procura a gente. E você que também tem interesse de estabelecer isso na sua igreja local, ora por isso para que o Senhor venha despertar cada vez mais missionários, cada vez mais evangelistas, para que a gente tome essa terra para a honra e glória do Senhor. Amém? Obrigado, gente. Deus abençoe. Amém? Quem quer ouvir a palavra do Senhor aqui? Aleluia. Pastor Marcel, vem para cá. Alguém traz depois o púlpito para mim? Amém? Vem para cá, pastor Marcel. Acho mais fácil por ali, né? Glória a Deus, irmãos. Então tá bom. Pastor Marcel é um homem de Deus, servo do Senhor, tem servido ao Senhor já há muitos anos, né, pastor? Um homem de Deus aí. Eu fiz o convite para ele vir aqui na nossa humilde igreja para adorarmos ao Senhor juntos, depois de tantos anos. Para quem não sabe, eu vou dizer que a gente congregou junto, mas nós tivemos a experiência lá na catedral há um tempo atrás, não é verdade? E é um servo de Deus, eu sei, eu vi ele pregando, né? A gente perdeu contato durante um tempão, né? Muitos anos. Aí eu estava na internet, eu vi ele pregando, eu falei: poxa, o Marcel pregando aqui com essa unção toda, eu vou chamar ele lá para trazer a palavra do Senhor aos nossos corações, amém? Quero orar por você, e você tem liberdade para deixar Deus usar a tua vida aqui neste lugar, amém? Vamos orar? Vamos ficar de pé rapidinho, queridos? Aleluia. Depois coloca um fundo musical aí, porque sem fundo musical não dá, né? Amém? Vamos orar pela vida do pastor Marcel. Pai querido, Pai santo, nós te glorificamos, meu Pai, por este culto nesta manhã, Senhor. E agora chegou o momento mais importante, Pai, a ministração da tua palavra através da vida do servo de Deus. Pai querido, Pai santo, eu sei, Senhor, que esse homem tem andado contigo durante todos esses anos, Pai, e o Senhor tem cumprido as suas promessas na vida dele. Eu te peço que nessa manhã o coração dele se encha ainda mais de alegria do que o Senhor vai fazer entre nós aqui, Pai. Capacita, usa, enche ainda mais o teu Espírito Santo, e que ele possa fluir neste ambiente, meu Pai, liberando mais uma vez a tua palavra entre o teu povo, Pai, para a menina dos teus olhos. Eu te peço em nome de Jesus Cristo, neste momento, para o louvor da tua glória, Senhor. Amém e amém. Vamos aplaudir ao Senhor pela vida do pastor Marcel nessa manhã. Amém? Saudação de paz a todos. Podemos tomar vosso assento, por gentileza? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Glorificado seja ao nosso Deus, que é o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Antes de prestar aqui os meus agradecimentos
agradecimentos. Por gentileza, abram nas vossas Bíblias no Evangelho escrito por Marcos, capítulo de número 4. Iremos fazer a menção do versículo de número 35. Quero tributar a Deus toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Ao nosso Deus, que me permite fazer uso da sua palavra. E eu sempre acredito que, por intermédio da mesma, duas coisas têm que acontecer. Primeiro, o nome do Senhor tem que ser glorificado. E segundo, temos que tomar posse de tudo aquilo que a palavra nos libera. Que Deus seja louvado em nossas vidas, em nome de Jesus. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Câmara. Deus abençoe o nosso amado pastor. A pastora, sua muito digna esposa. Deus abençoe vocês. Eu falei para o pastor assim: que família linda, né? Deus abençoe o pastor. Pastor André, quando eu conheci o pastor André, ele tinha cabelo, irmãos. Muitos anos, né? Na catedral. Deus abençoe o pastor André, a sua família, sua esposa. Deus abençoe a pastora Andréia, que transmite uma paz tão grande. Deus abençoe você, família. Enfim, a todos os pastores aqui do Ministério Rio de Amor, a todos os membros, as pessoas que estão dando a honra com a sua presença aqui nesta manhã, em um culto singular, né, que é a festa de comemoração desse ministério, o 8º ano. E desde já eu quero parabenizar esse ministério, e que o Deus de Abraão cumpra com tudo aquilo que ele já prometeu para esta igreja, e que coisas grandes venham acontecer, e que, pastor João, tudo que Deus proporcionar aqui, por intermédio de todos aqueles que estão na frente desse trabalho, se estenda a toda esta igreja, e que o nome do Senhor venha a ser glorificado em nome de Jesus. Quero louvar a Deus pela vida da minha esposa, a pastora Alessandra, a mulher que Deus colocou no meu caminho. Tenho uma família abençoada, tenho a Stephanie também, que não pôde estar aqui, e o Lincoln também, que é um filho que Deus, do coração, que Deus colocou aqui para andar junto comigo. Deus abençoe a ele, ajuda muita gente a nossa igreja. Eu estava vendo aqui, né, o Ministério Rio de Amor está completando o seu 8º ano, e agora neste mês agora de novembro nós também estamos para comemorar o nosso 17º aniversário da igreja. Olha, o negócio é terrível, mas é gratificante, né, irmãos? Eu não vou cansar os irmãos, eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração. Quantos estão dispostos a ouvir a palavra de Deus? Diga amém, Jesus. Marcos capítulo 4, o versículo 35 está escrito assim: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento, e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou. E houve grande bonança, e disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: Mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? E você diz amém. Vamos aplaudir a Deus por esta palavra? Glória a Deus. Aleluia. Diga assim comigo: Jesus é o alfa
Não, diga mais forte. Jesus é o alfa e é o ômega. Diga, todas as coisas começam com Ele e terminam com Ele. Diga, a minha história começou com Ele, irá terminar com Ele. Você crê nisso? Jesus é comunicado que na cidade de Gadara um jovem possesso de demônios. Então Jesus, ele resolve ir para essa cidade para libertar esse jovem desta legião de demônios. Então, pastor André, Jesus, ele comunica aos discípulos que eles precisam ir para a cidade de Gadara. Então, os discípulos, pastor João, entram no barco e começam então a travessia para outro lado de lá. No meio da travessia, você conhece a história, é muito simples, e eu quero ser muito objetivo aqui nesta manhã. No meio da travessia houve-se um grande temporal. Um temporal de vento que o lago de Genezaré virou um liquidificador. O vento era tão forte que o barco que Jesus estava, junto com os discípulos, estava a ponto de virar. É bem verdade que aquele vento não era um vento comum. Aquele vento não era um vento normal. Aquele vento só soprou, pastor Andréia, porque Jesus estava chegando na cidade de Gadara. Vou repetir. Aquele vento só assoprou porque Jesus estava chegando na cidade de Gadara. Eu tenho uma notícia de Deus nesta manhã para a tua vida. E essa notícia é para nós entendermos como é que Deus age em nossas vidas. Se Deus é o princípio de todas as coisas, o que é que acontece na trajetória da nossa embarcação, segundo aquilo que Ele preparou debaixo de um propósito, para cada um de nós que estamos aqui? Qual é o propósito? Qual é a promessa que nós temos para a nossa embarcação? Quais são os processos que nós temos que passar diante da trajetória que Deus preparou para cada um de nós? A notícia que o Espírito Santo me outorga a liberar para cada um de nós é essa: não reclame do vento, não reclame do momento em que nós estamos atravessando. O vento, quando assopra, é um sinal que o milagre vai acontecer. Pastor João levantou a mão e deu um glória a Deus, eu vou repetir. Quando o vento assopra, é um sinal de Deus que o milagre está mais próximo do que você possa imaginar. Eu vou dizer aqui um pouco mais claro. A pandemia que Deus permitiu do ano de 2020, que se estendeu para o ano de 2021, e creio eu que nós estamos ao fim dela, é a prova cabal que a vitória que Deus tem preparado para o Ministério Rio de Amor, e fazendo uma extensiva para toda a membresia dela e os que estão aqui nesta manhã, é que a vitória que Deus tem preparado para mim e para você está mais perto do que você pensa. Aleluia! Então olhe para a pessoa que está ao teu lado. Isso, aplauda Jesus. Olhe para a pessoa que está perto de você e diga assim, ó: levante a tua cabeça. Diga para ele, diga para ela: levante a tua cabeça. É Ricardo? Ricardo, levante a tua cabeça. Sacode a poeira. Porque não pode se comparar com as aflições do presente momento com uma glória que há de ser revelada. Por quê, pastor? Porque aquele que começou uma boa obra,
Ele é fiel para terminar, porque Ele é o alfa, o princípio e o fim. Oh, aleluia. Mas o que nós temos que entender diante desta palavra? Se a palavra vai nos revelar que o vento só assoprou, pastor João, porque Jesus estava chegando em Gadara. O propósito que Jesus tinha mediante com os discípulos era em Gadara. O vento não era comum, pastor André. Então, se a notícia de Deus, que se o vento está soprando, é a prova cabal, que a vitória está mais próxima do que nós imaginamos, então o que Deus está me dizendo aqui, e eu preciso compartilhar com vocês, é isso: não haverá milagres antes que o vento assopre primeiro. Primeiro o vento assopra, e depois o milagre acontece. Primeiro o vento assopra, e depois o milagre acontece. Então, peraí, se primeiro o vento assopra, e depois o milagre acontece, é Jesus dizendo para nós nesta manhã: toda a história que tem um início a partir de mim, sabedor que eu sou o fim de todas as coisas, mas no meio da trajetória nós temos que entender: primeiro o vento assopra, e depois o milagre acontece. Primeiro vem a luta, depois vem a vitória. Primeiro passamos por um desafio, depois contamos o testemunho da vitória que o Senhor nos obteve. Primeiro temos que passar pela aflição, e depois anunciamos que fomos vencedores diante do desafio. Isto faz parte de um processo. Eu disse que isto faz parte de um, diga mais forte, faz parte de um. Todas as vezes que nós olhamos para esta equação celestial, nós não entendemos por que os desafios na nossa trajetória. Se Deus ele é o alfa, é o princípio, se Deus é o ômega, o fim, é Marcelo o teu nome? Marcelo, de todas as coisas, isto não nos hesita de entender que na trajetória que Deus preparou para cada um de nós, iremos passar por desafios, iremos passar por lutas, teremos que passar por aflições. Todavia, é entendendo o que começou a obra é fiel para terminar. Mas como é que nós temos que se posicionar diante da trajetória que Deus preparou para cada um de nós? É entender esta equação que o céu preparou para nós. E qual é esta equação? Primeiro o vento assopra, e depois o milagre acontece. Primeiro passamos pela luta, e depois adquirimos a vitória. Não existe sem luta, sem vitória. Não existe sem deserto, antes de para nos preparar, para chegarmos à medida que Deus preparou para cada um de nós. 8 anos o Ministério Rios de Amor está completando aqui nessa noite. Eu tenho certeza que desde o primeiro dia que este ministério foi imputado por Deus nesta terra, são 8 anos de lutas, são 8 anos de desafios, são 8 anos de decepções, são 8 anos de frustrações, mas também são 8 anos que esta igreja pode declarar: Ebenezer, até aqui o Senhor tem nos sustentado. Por quê, pastor? Porque esta é a equação que o céu prepara para aqueles que fazem parte de um propósito. E qual é esta equação? Processo, propósito, promessa. Quantos têm promessa aqui?
Eu vou repetir, quantos têm promessas de Deus aqui? Então, todas as vezes que nós olhamos para as promessas que Deus tem para cada um de nós, entendemos que Ele não é homem para mentir, e nem filho do homem para se arrepender. Porventura, aquilo que Ele prometeu vai se cumprir. Mas antes de nós vivemos esta promessa, precisamos entender qual é o processo, qual é o propósito, porque esta é a equação de Deus para cada um de nós. Em um princípio e um fim. Precisamos arquivar isso em nosso coração. Processo, propósito e promessa. É o famoso pro. Diga comigo, processo, propósito, promessa. Vamos lá, 1, 2, 3. Processo, propósito, promessa. Primeiro o vento assopra, e depois o milagre acontece. Mas antes de viver o milagre, antes de viver a vitória, eu vou ter que passar pelo processo do vento. Eu vou ter que passar pelo processo das águas agitadas. Eu vou ter que passar pelo processo aonde a sensação que eu tenho, que pelo fato de estar atravessando um grande temporal, é que a minha embarcação vai naufragar. Processo. Mas mediante a tudo isso, é porque eu estou debaixo de um propósito. Para quê? Para que eu viva as promessas que Deus tem para a minha vida. Então toda promessa está atrelada a um processo, a um propósito e a uma promessa. Falar de promessa é entender. Como que é o seu nome, o guitarrista? Natão? Natan? Ô Natan, eu sou guitarrista também, mas não toco igual você. Natan, olha isso aqui. Todas as vezes que você olha para as promessas que Deus tem para a tua vida e tua casa, nós precisamos entender mais ou menos assim. Se eu tenho uma promessa de Deus, eu preciso entender que esta minha promessa vai estar atrelada a um propósito. E todo propósito vai estar atrelado a um processo. Jamais eu vou viver esta promessa sem passar por um processo. Pelo fato de estar debaixo de um propósito. Então, quando eu passo por um processo, não é para eu questionar. Não é para eu murmurar. É entender que aquele que é o alfa da minha vida permitiu o processo. Para quê? Para que eu esteja debaixo de um propósito. Para que eu viva a promessa. Então, todas as vezes que eu estiver passando, pastor Andréia, por um processo, o diabo a todo instante vai começar a usar subterfúgios, trazendo a evidência do processo que eu estou passando. Para quê? Para eu desistir, para eu desanimar, desculpa a expressão, para eu chutar o pau da barraca, para eu abandonar o propósito, para eu desistir da família, para eu desacreditar da promessa, para eu abandonar a fé, para eu sair da igreja, para eu abandonar os meus líderes, para eu desacreditar do meu chamado, sair da posição aonde Deus me colocou. Por quê? Porque o diabo sabe que quando Deus levanta alguém e tem um princípio na vida de alguém, é porque este alguém precisa estar debaixo de um propósito, porque grandes coisas têm para acontecer sobre a vida daqueles que é um propósito de Deus nessa terra. Natan, vem aqui, vem ajudar aqui, por favor. Já pregou, Natan? Nunca pregou? É. Olha, vamos aplaudir a Deus.
Levante as mãos para o céu. Diga, se você tem fé, Se você tem fé, você não está num culto normal, que você não está num culto normal, que você veio para uma comemoração que você veio para uma comemoração festiva 8 anos do Ministério Rio de Amor, de 8 anos do Ministério Rios de Amor, e que Deus marcou um encontro com você neste lugar, e que Deus marcou um encontro com vocês nesse lugar, para declarar sobre a tua vida para declarar sobre a tua vida que Ele é o princípio que Ele é o princípio e Ele é o fim. e Ele é o fim. Mas na sua trajetória, Mas na tua trajetória, é você que age, é você que age, é você que decreta, é você que decreta, é você que decide. é você que decide. Fique em paz, Mas fique em paz, porque se Ele é o princípio, porque se Ele é o princípio, se Ele é o fim, se Ele é o fim, Ele não te abandona no meio da trajetória. Ele não te abandona no meio dessa trajetória. Deus está te dizendo nessa noite Deus está te dizendo nesta manhã que você faz parte de um propósito. que você faz parte de um propósito. Mas entenda uma coisa: Mas entenda uma coisa, não reclame do processo. não reclame do processo. O processo faz parte O processo faz parte daquilo que vai acontecer do outro lado. daquilo que vai acontecer do outro lado. O diabo tenta te desanimar. O diabo sempre tenta desanimar Os desafios da tua trajetória os desafios da tua trajetória. vão fazer de tudo Vão fazer de tudo para te parar. para te parar. É por isso que existem muitas pessoas É por isso que existem muitas pessoas que não entendem que não entendem o trabalhar o trabalhar de Deus na sua vida, de Deus na sua vida e abandonam a embarcação. e abandonam a embarcação. Mas o povo da Igreja Rios de Amor, Nesta manhã está sendo preparada para entender que lutas, desafios faz parte do processo. é uma permissiva. É uma permissiva de Deus. É por isso que ainda que Deus permita É por isso que ainda que Deus permita o diabo se levantar, o diabo se levantar, toda a ação do diabo toda a ação do diabo tem um limite. tem um limite. Ele só vai Ele só vai aonde Deus permite. aonde Deus permite. Porque você faz parte de um propósito. Porque você faz parte de um propósito. E se você tem promessa, continue a tua caminhada. Porque aquele que é o ômega da tua vida está te esperando para celebrar aquilo que Ele te prometeu. Glórias a Deus. Louvado seja. A vida. Aleluia! Oh, glória a Deus! Pastor, não estou entendendo. Suporte o processo que a tua família está passando. Suporte o processo que o teu casamento esteja passando. Suporte o processo que a tua área financeira esteja passando. Suporte o processo que o Ministério Rios de Amor esteja passando. Tudo isso faz parte de alguém que está inserido diante de um propósito de Deus. Porque Deus é fiel para cumprir todas as promessas que Ele te prometeu. A tua família tem promessa, o teu casamento tem promessa, os teus filhos têm promessa, a tua área ministerial tem promessa, você tem promessa de Deus. É por isso que se eu fosse você, eu glorificava a Deus, eu adorava a Deus, porque aquele que iniciou todas as coisas e será o fim de todas as coisas, Ele está dizendo nesta manhã: não tenha medo por causa dos processos. Eu estou contigo. Aí sabe qual é o detalhe, pastor André? É que nós, quando passamos pelo processo, nós não entendemos que a passagem pelo processo é porque Deus tem um propósito. Então muitas vezes nós, pastor, nós questionamos o vento que assopra na nossa embarcação. Nós murmuramos. Nós ficamos questionando a Deus. Por quê? Por quê? Por quê? Como Abacuque questionou a Deus. E às vezes até duvidamos. Será que Deus está comigo? Será que Deus está nessa causa?
princípio de tudo. Foi Ele que imputou eu viver a vida que eu estou vivendo. Mas será que no percurso da minha trajetória, será que na travessia da minha embarcação, pelo vento que está soprando, será que Ele está comigo? Será que Ele me abandonou? Aí Deus está dizendo para alguém: eu não te abandonei. Quando você estava questionando que já era tarde, eu já tinha realizado tudo o que tinha para realizar naquele dia, eu disse para você: passemos para o outro lado. Era Jesus dizendo assim: olha, quando o seu tempo, Cronos, o tempo do homem, havia se findado porque já era tarde, quando você achava que nada poderia mais acontecer, o meu tempo se iniciou no fim do seu tempo. Porque quando o tempo do homem se acaba, e que ele acha que tudo está acabado, que tudo está terminado, o fim do tempo do homem é a oportunidade que eu preciso para iniciar o meu tempo na vida dele. Quando o homem acha que tudo que era para ser feito ele já fez, e já não tem nada mais para fazer, o pensamento é esse: voltaremos para casa. Ele está dizendo, aí que você se engana. É tempo de você desancorar o barco, entrar no barco, pregar o remo, porque quando o teu tempo acaba, o tempo de Deus inicia na tua vida. Então, processos não é para ser questionado. Eu disse que processo não é para ser, é entender, é aceitar. Porque a equação de Deus é processo, propósito, promessa. Processo, vamos falar um pouquinho mais alto? Vamos lá, classe, 1, 2, 3. Processo, propósito, promessa. Olha que coisa linda. Abraão, sai da casa de teus pais, no meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu quero te mostrar. Isso aí faz parte de um processo. Abraão entrega o seu único filho como sacrifício a mim. Isso faz parte de um propósito. Abraão, pai de uma grande multidão. Isso faz parte de uma. Isaac, numa terra de Gerar, terra seca, aonde ninguém quer investir. Processo. Isaac semeia aonde ninguém quer semear. Propósito. Isaac colhendo no mesmo ano, 100 por 1. Promessa. Jacó, sai da tua casa, porque o seu irmão vai te matar. Vai para as terras de Labão, o seu tio. Processo. Case com Lia e com Raquel. Propósito. Jacó, pai de 12 tribos de Israel. Promessa. José, traído pelos seus irmãos. Processo. José vem lá no Egito, escravo de Potifar. Propósito. José, governador do Egito. Promessa. A irmã pegou ali? Moisés, nas águas do rio Nilo. Processo. Moisés, no palácio de Faraó. Propósito, Natan. Moisés, libertador do povo hebreu. Promessa. Pastor João Câmara, isso aqui é tremendo. Se o povo não aplaudir ou glorificar, não porque eu estou pregando, pela palavra, a gente encerra aqui agora. Jesus na cruz do Calvário. Processo. Segura. Jesus morrendo no Calvário. Propósito. Ao terceiro dia ressuscitando. Promessa de Deus às nossas vidas. Aleluia. Carabachore calamandagara séria. Aleluia. Levante as mãos para os céus. Pastor André, vem aqui, por favor, querido.
Oh, glória a Deus. Fique com a máscara mesmo. Pode ficar com a máscara, não tem problema não. Agora a senhora vai. O povo gosta da senhora. Oh, glória a Deus. Levante as mãos para o céu. Levante as mãos para o céu. Você está entendendo o que Deus está falando nessa manhã? Você está entendendo o que Deus está falando nessa manhã? Por isso que a todo instante É por isso que a todo instante o diabo tenta o diabo tenta te parar, te parar, paralisar o propósito. paralisar o propósito. É por isso Desafios do dia a dia. que os desafios do dia a dia, muitas vezes, Quer fazer você desistir. quer fazer você desistir. Às vezes você pensa, Às vezes você pensa tem mais jeito. que não tem mais jeito. Você pensa, Às vezes você pensa tudo está acabado. que tudo está acabado. Perdas você sofreu. Quantas perdas você sofreu? Vezes você chorou. Quantas vezes você chorou? Quantas vezes Quantas vezes você se lamentou? Deus te trouxe aqui nesta manhã Deus te trouxe aqui nesta manhã para lhe dizer, assim como homens que eu levantei em toda a história, fizeram parte de um processo, fizeram parte de um propósito, e eu cumpri com as minhas promessas. Assim também eu farei na sua vida, porque eu sou o mesmo ontem, eu sou o mesmo hoje e serei eternamente. Levanta a tua cabeça, porque eu estou no controle. Eu não pedi a rédea da sua vida. Oh, aleluia, prossiga, avance, porque eu vou cumprir com todas as promessas que eu te prometi. Celebre, celebre, celebre ao Senhor. Marcelo, vem cá, Marcelo. Pega aqui. Celebre a Deus. Deus está renovando as tuas forças nessa manhã. Deus está vigorando as suas forças. Está aflorando a tua fé. A partir desta manhã, você vai sair por essas portas, não mais questionando pelo processo que você atravessa, mas você vai entender: estou no propósito, e pelo fato de nós estarmos no propósito, isto é sinal que a promessa está logo ali. A promessa está logo ali. Tem alguém chorando ali. Recebendo a promessa, olha. Você pode levantar as mãos e por 30 segundos adorar aquele que é o alfa, aquele que é o ômega. Você pode. Olha o pastor aqui, levantou aqui com as mãos erguidas para os céus. Você pode adorar. Eu vou te dar 30 segundos para você adorar. Alamantorefácia, camindagara choria, Zawik me plouque, me negara séria. Eu vejo os céus nesta manhã aberto aqui sobre o ministério Os Rios de Amor. Eu vejo Deus pegando pela mão de alguém que tem promessa de Deus, mas só que não estava entendendo qual é o propósito que ela tinha que passar. E Deus está dizendo para você: faz parte de um processo, faz parte de um processo, faz parte de um processo. Aleluia. Deus está dizendo para você assim: olha, não tenha medo por causa do vento, não tenha medo por causa do vento. Eu estou contigo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Sou eu que estou no controle de todas as coisas. Eu não te abandonei. Pode a mãe abandonar o filho, eu todavia não vou te abandonar. Eu, aquele que começou, eu estou contigo na trajetória e chegarei contigo do outro lado de lá. Olha o pastor João adorando a Deus, que coisa linda. Oh, aleluia. Eu sei que é difícil entender quando nós estamos passando pelo processo, que a nossa embarcação está passando por um vendaval muito forte, Ricardo. Eu sei que é difícil você estar na trajetória e as águas entram dentro do barco. A sensação que nós temos é como os discípulos também tinham naquele dia. A sensação é que parece que nós vamos naufragar, parece que nós não vamos terminar aquilo que nós começamos. É por isso
que tem muita gente que procrastina no meio da tua trajetória. Tem muita gente que até começa, mas não tem força para terminar. Porque quando passa pelo processo, a ideia que essas pessoas têm parece que Jesus até entrou no barco, mas no meio da trajetória ele te abandonou. E alguém está dizendo: mas cadê Jesus? Cadê Jesus, Marcelo? Cadê Jesus que ele não aparece diante dessa ventania? Cadê Jesus? E alguém informa na embarcação: Jesus está na popa dormindo. Mas espera aí, o texto vai nos revelar. Como que é o nome do pastor? Pastor Alessandro. Alguém vai dizer assim: Jesus está dormindo, mas espera aí. Se a narrativa vai nos dizer, pastor Alessandro, que as águas caíam dentro do barco, a tempestade, pastor Andréia, varria o barco. É mais ou menos assim, olha. Varreu o barco. Agora me diz uma coisa: alguém pode dormir desse jeito? Se tem copo, o copo quebra. Se tem prato, o prato quebra. Se tem cama, a cama vira. Como é que alguém pode dormir desse jeito? A questão é essa: será que Jesus estava dormindo? Não, mas pastor, se o barco está sendo varrido pela tempestade, pelo vendaval, e de fato, numa lógica, diante de um vendaval como esse, não tem como dormir. Por que Jesus não apareceu? Por que Jesus não chegou logo? É porque Jesus estava aguardando como que eles iam reagir diante ao vendaval. Jesus estava esperando como que eles iam se posicionar diante de um desafio no meio da trajetória. Aqui está a resposta para todas as coisas. Não é fato de nós entendermos que Ele é o alfa, o princípio de tudo, e que Ele é o fim. Mas no meio da trajetória, tem coisas que você vai orar e a resposta não vai chegar quando você achar que tem que chegar. Tem coisas, minha irmã, que nós vamos gritar por socorro e Ele não vai nos socorrer. Faz parte de um processo. E por quê? Ele não aparece. Ele só está aguardando como é que você vai reagir. Diga para essa pessoa que está do lado, diga assim, ó: Ele só está aguardando como você reage em tempos de crise, em tempos de desafios, em tempos de lutas. A irmã está assim, ó: como é que nós reagimos? Como é que nós se posicionamos diante dos vendavais que nós encontramos na nossa trajetória? Aí de repente Jesus, já estou caminhando para o fim. De repente Jesus, ele se levanta, sai da popa e começa a caminhar. Ele olha para o vento e ele observa que aquele vento não é comum. Ele sabe que aquele vento não é comum. O vento só está soprando porque ele está chegando em Gadara. Quando ele disse para os discípulos: passemos para o outro lado, ele já sabia que o vento ia acontecer, porque afinal de contas, ele estava como 100% homem, 100% Deus. Como homem, talvez ele não sabia, mas como Deus ele sabia. Mas pastor, por que então ele não revelou aos discípulos que a ventania ia soprar no meio da trajetória? Porque nem tudo Deus revela. Pastor Andréia, se Jesus revelasse aos discípulos para entrarem no barco, mas antes de entrar no barco, disse assim: olha, entre no barco, porque no meio da trajetória nós vamos passar por uma tempestade, eles não entrariam. Porque nem tudo Deus revela. Deus revela promessa, Deus revela destinos, Deus revela o que Ele vai fazer na tua vida, mas jamais vai revelar o que você vai passar pela trajetória. E aqui está a problemática. Nós entendemos que Ele é o alfa, nós entendemos que Ele é o ômega,
Mas quando nós passamos pelos desafios da nossa trajetória, nós questionamos por quê? E Ele está dizendo: entenda uma coisa, eu sou o princípio, eu sou o fim, mas a trajetória faz parte de um processo que eu não te revelo, para você não ter medo e entrar na embarcação que eu preparei para cada um de vocês. O fundador da igreja, quem é o fundador da igreja? É o pastor? É os três. Olha os pastores aqui. Se Deus tivesse revelado a vocês, pastor Andréia, pastor João, pastor André, olha, estou colocando uma obra em vossas mãos, estou abrindo uma grande porta, mas só que no meio da trajetória vocês vão passar por isso. Vocês queriam abrir igreja? Aí Deus não revela e diz assim: ó, eu abri, eis que coloco uma porta aberta diante de ti. Aí vocês entram. Aí quando começam a passar pela trajetória e passar pelos os intempéries desta vida, aí você fala: mas Senhor, eu não sabia que seria assim. É porque Deus está dizendo: nem tudo eu revelo para você, mas eu disse como seria o fim. Eu disse para vocês: passemos para o outro lado. Era Jesus dizendo assim: olha, eu não vou revelar o que vai acontecer no meio da trajetória, mas o fato de eu dizer para vocês, passemos para o outro lado de lá, é que vocês não vão passar sozinho. Eu vou passar com vocês. É o selo da garantia, tipo dizendo: haja o que houver, aconteça o que acontecer, se eu disse que vocês vão chegar, vocês vão chegar. Aleluia! Se eu falei para vocês que a tua família será bendita, ela vai ser bendita. Se eu disse para você, assim diz o Senhor, que você ia constituir uma família, você vai constituir uma família. Se eu disse para você que você entrará naquela porta daquela multinacional, você vai entrar. Se eu disse para você que você vai ser um empresário, uma empresária, você vai ser uma empresária. Você vai ser um empresário. Se eu disse para você que eu tenho uma grande obra na tua vida, eu vou te usar nessa terra. Se eu disse para você: começa até pequeno, mas tudo que é grande tem que começar pequeno, então esta igreja vai ser grande. Então receba nesta manhã, a promessa vai se cumprir. Oh, aleluia. A mão direita, por favor, faça isso comigo, por gentileza. Me ajuda aí, tô caminhando para o fim. Nem me deram o horário aqui, mas eu estou caminhando para o fim. Eu sou pastor de igreja, eu entendo como que é. Vai no ombro da pessoa que está à tua direita, vai no ombro. Isso, faça isso, por favor. Se ela não gostar, pede perdão para ela ou para ele. Chacoalha essa pessoa, diga assim: ó, Deus te trouxe aqui para lhe dizer: estou dando um chacoalhão na tua área espiritual. Chacoalha ele, chacoalha ela. Chacoalha ele, chacoalha ela, vai. É isso que Deus está fazendo com você nesta manhã. Diga para ele, diga assim: ó, sabe por quê? É para você não questionar os processos, mas é para fazer você entender que ainda que a palavra diz que Ele é o princípio, é o começo e é o fim, não quer dizer que no meio Ele te abandonou, que você está só, que Ele não está contigo. É para fazer você entender que ainda que não pareça, Ele está no controle da tua vida. Ele está no controle de todas as coisas. Nós estamos, aleluia, vivos mediante a uma pandemia. Isto é a prova, a promessa vai se cumprir. Aleluia. Caminho para o fim agora é bem rápido. Eu imagino, pastor João Câmara, Pedro segurando no lado de um mastro, André do outro, os discípulos todos apavorados, a tempestade batendo forte, as águas agitando o barco, e aquele barco balançando para lá e para cá, e Jesus dizendo: calma, fique calmo. Aí ele olha para o vento e diz: vento, aquieta-te.
fez-se uma grande bonança. Aí eu falo uma coisa para vocês. Por que Jesus permitiu passar por tudo isso? É porque quando Jesus ele quer nos preparar, ele não chama a professora bonança, a professora felicidade, porque nós não aprendemos nada com elas. Quando ele quer nos ensinar, ele chama a professora luta. E quem já passou por uma aula dela não se esquece jamais. É assim que Jesus nos ensina. São nos momentos de dores, nos momentos de lutas, nos momentos de adversidade. Ele quer te ensinar. Ele permite essas coisas te passarem. Aí eu encerro dizendo uma coisa para você. Marcelo, sabe que Jesus, depois que a tempestade parou, Jesus olha para os discípulos. Olha a embarcação aqui, Ministérios Rios de Amor, é o nome da embarcação. Jesus está de pé sobre a embarcação. Aí Marcelo, olha isso aqui. Dá um sorriso para mim com os olhos. Aí Jesus fala assim para os discípulos: homens de pouca fé, por que sois tão tímidos? Olha, sabe que Jesus estava querendo ensinar para os discípulos? Eu vou subir ao Pai. Vai ter momento que eu não vou estar mais com vocês, mas o vento vai continuar. Por que sois tão tímidos, homens de pouca fé? Era Jesus dizendo assim para os discípulos: vocês precisam entender que o vento só vai se cessar quando você falar com ele. Porque vento tem ouvidos, lutas têm ouvidos, adversidade, pastor, tem ouvidos. Sabe por que existem muitas pessoas que continuam passando pelo processo e o processo nunca acaba? Passa pelas lutas e a luta nunca acaba. Porque quando o vento assopra, ao invés de você agir, você fica com medo e tímido, se intimidando pelas ventanias que assopram na nossa trajetória. O filho está chafundando na cocaína, na maconha, na bebida, e você fica quieto. O desemprego chega e você fica quieto. A enfermidade vem e você fica quieto. Você se intimida no meio das lutas. E Deus esta manhã está dizendo para mim e para você: não se intimide quando na sua trajetória o vento assoprar. Diga para a pessoa que está do lado: não se intimide diante dos desafios. Eu sou pastor, eu tenho 44 anos. Eu sou pastor há 15 anos. Vou para 16 agora nesse mês de novembro. 16 anos. Eu sou crente desde o berço. Tem um período que eu me desviei logo da minha infância, mas com 19 anos eu voltei e nunca mais saí da presença de Deus. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Pastor André sabe o que eu estou dizendo. Em toda a história da igreja, eu nunca vi a igreja com as portas fechadas e eu ter que pregar para uma câmera, não entendendo o processo. Meu irmão, você sabe o que é você pregar para uma câmera e você não saber como você vai pagar o aluguel da igreja? Que já é difícil o povo ofertar em culto presencial, imagina em culto online.
E você pregando com todo aquele vigor, liberando palavras proféticas, e a pandemia no seu ápice. Pessoas morrendo. E as ramificações da pandemia destruindo famílias, destruindo casamentos. Pessoas que estavam em cima do muro se desviando de uma vez só. Pastores fragilizados. Líderes não sabendo o que vai acontecer. Nem tendo a certeza se ia permanecer vivo. E você passando pelo processo. E quantas vezes eu falei para minha esposa, eu disse assim: olha, jamais eu vou abandonar a obra que Deus colocou nas minhas mãos. Eu não sei o que vai acontecer, mas eu sei que Deus está no controle de todas as coisas. Eu preguei para aquela câmara durante 4 meses que a igreja esteve com a porta fechada. Foi o melhor período da igreja. Pagamos todas as dívidas. Entrava oferta da onde eu não sabia. E eu pregava para aquela câmara, pastor Andréia, com aquele vigor, cheio do Espírito Santo, liberando palavras proféticas. Eu estava com medo, mas eu reagi no meio da pandemia. E nesta manhã, o Espírito de Deus me outorga a liberar isso para você, sobre a tua vida. Você não vai se intimidar mediante as crises. Receba esta autoridade em nome do Senhor Jesus. Aleluia! Se coloca de pé, aplaudindo a Ele, que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Aramaia sou e que me cai. Posso tirar aqui? Posso tirar? Obrigado, meu pastor. Pastor, então quer dizer que vento tem ouvido? Tem. E o que é que Jesus está falando comigo? Ele está falando dessa forma: se eu sou o alfa, se eu sou o ômega, nos desafios da tua embarcação que você sofrer no meio da trajetória, não se intimide, reaja. Não se intimide, reaja. Como? Ao invés de se intimidar por causa do vento, abre a tua boca e profetiza. Ezequiel, poderão reviver esses ossos? Senhor, tu sabes. Então, Ezequiel, profetiza. Esses ossos sequíssimos é como se encontra o povo de Israel. Este vale é o cativeiro da Babilônia. É assim que o povo está, inclusive você, Ezequiel. Por que você parou de profetizar? Se você permanecer com a boca fechada, ossos secos vão continuar secos. Mas se você profetizar, Ezequiel, diga para esses ossos: ouve a palavra de Deus. Olha, osso tem ouvido. Ezequiel profetizou, e quando Ezequiel profetizou, houve um reboliço no meio do vale. Aí sabe o que eu aprendo, pastor Andréia? Que quando a Bíblia fala sobre reboliço, fala de bagunça. Mas isso aqui, para quem não entende o mundo espiritual, quando acontece um alvoroço para o homem natural lá fora, eles abandonam, ficam desesperados, alguém pensa em se matar. Mas para nós, que sabemos que Ele é o alfa e que Ele é o ômega, quando isso acontece, o alvoroço acontece, é Deus dizendo: o alvoroço só aconteceu é porque eu estou colocando no lugar aquilo que está fora do lugar. Tem alvoroço de Deus para nós hoje aqui. Não, vou repetir. Tem alvoroço de Deus para nós hoje aqui. Levante a mão e pegue essa profecia. Deus está dizendo que tem gente aqui que está passando pelo processo, mas eu falei com você nessa manhã
para te dizer: o processo teve que acontecer só para você estar diante de um propósito. Mas hoje aqui eu começo a colocar no lugar tudo que está fora do lugar. Tem portas que vão se fechar, faz parte do propósito. Existem outras que vão se abrir, para você saber que eu sou todo poderoso. A porta que eu fecho, ninguém pode abrir. E a porta que eu abro, ninguém pode fechar. Então entenda uma coisa: se eu estou no começo e também estou no fim, levante suas mãos para o céu. Se você pode adorar, adore, porque isso é a prova que o vento nesta manhã já está ouvindo a profecia. Vai se cessar e a tua embarcação vai chegar nos lugares que eu tenho preparado. Deus está dizendo: Ministério Rios de Amor chegará ao lugar preparado para nós, aleluia. E ninguém pode revogar aquilo que Deus prometeu. Deus está dizendo para você: chegue nos lugares que eu preparei para você. Nesta manhã, se você pode adorar por 1 minuto, feche seus olhos, abra a tua boca e adore ao Senhor. Aleluia, aleluia. Viver pra te adorar, com todo o meu ser. Vou te buscar cada vez mais, cada vez mais. A chama desse amor só vai crescer, só vai crescer. E eu vou prosseguir, te conhecer cada vez mais, cada vez mais. Santo, 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 santo. Outro igual não há. E eu te amo, e eu te amo tanto. Sempre vou cantar. Sim, 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 sim. Eu decidi viver pra te adorar, com todo o meu ser. Vou te buscar cada vez mais, cada vez mais. Ricardo, faz assim com as tuas mãos. Eu não te conheço, mas Deus manda lhe dizer: suporte o processo. Não questione os desafios que você vai encontrar na trajetória da tua embarcação, porque há um lugar preparado que eu preparei para ti. E nada pode refutar aquilo que eu já assinei em teu favor. Diante dos desafios, Deus está me dizendo: estou preparando para viver o que eu prometi sobre a vida dele. Porque diga para ele que ele não pode receber não estando preparado. Então eu preparo para receber.
Porque se você receber, não estando preparado para receber, vem o vento e rouba. Mas quando Deus te prepara antes de receber, é você colocando a sua casa na rocha. Vem o vento e a casa não cai. Receba a tua vitória nesta manhã. Levante a mão se você pode aplaudir. Aplauda Ele que é digno de receber. Parabéns, Ministério Rio de Amor. Parabéns, Pastor André. Pastor Andréia. Parabéns, Pastor João. Glória, glória Parabéns, a Deus. parabéns, parabéns. Glória a Deus. Parabéns, Glória a igreja. Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Quem está feliz com Jesus aí, dá um glória a Deus bem forte, bem alto. Aleluia. Nós vamos encerrar o nosso culto. Nós temos um almoço ainda, não vai embora. Nós vamos servir o almoço. Eu queria as lembrancinhas. Cadê a parte? Tá ali. Deixa eu mostrar a parte do que é aqui. Porque você vai falar, pastora, vocês estão dando uma caneta, mas essa não é só uma caneta, né?
pardal encontrou casia, andorinha, ninhos para si. Eu encontrei os teus altares. Um só dia nos teus atos valem mais que mil, pois na tua presença plenitude de alegria. Uma coisa peço a Deus e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor, porque eu amo a sua casa, vou me oferecer pra sua causa, ó Deus, enquanto eu viver, porque eu amo a sua casa, permanecerei plantado e frutificarei pra ti. O pardal encontrou casia, andorinha, ninhos para si. Seus altares. Um só dia dos seus átrios valem mais que mil, pois na tua presença plenitude de alegria. Uma coisa peço a Deus e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor, porque eu amo a sua casa, vou me oferecer pra sua causa, ó Deus, enquanto eu viver, porque eu amo a sua casa, permanecerei plantado e frutificando, oh, 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 pra ti. Refúgio seguro, lugar de pouco. Banquete na mesa, banquete na mesa, lugar de comunhão. Amigos, família, família, lugar de comunhão, altar de glória, altar de glória, lugar de adoração. Uma coisa peço a Deus e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor, porque eu vou me oferecer pra sua causa, ó Deus, enquanto, porque eu amo a sua casa, permanecerei plantado e frutificarei. Vai, Gustavo, porque vou me oferecer pra sua causa, ó Deus, enquanto eu viver, porque eu amo a sua casa, permanecerei plantado e frutificarei pra ti. Glória a Deus. Amém. Vamos sair.